Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, agradecidos, Senhor, por este momento especial, esse culto de adoração ao Teu nome. Te pedimos, Senhor, que neste momento venha instrumentalizar o Teu Filho, para que venhamos ouvir a Tua palavra, sermos edificados e alimentados por ela, para sair deste lugar, Senhor, abençoados por Ti. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos ler um texto da palavra do Senhor, que está registrado na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, da carta de Paulo a Filipenses. Vamos ler dois versículos, o 13 e o 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, 13 e 14. Assim nos diz as Santas Escrituras. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós queremos louvar a Deus por mais este culto de adoração, por mais esta oportunidade de poder estarmos aqui na casa do Senhor para adorar a Deus, louvar o seu nome. Quero agradecer ao presbítero irmão Joviano por esta oportunidade, por este convite, e me sinto honrado em poder participar mais uma vez, trazendo uma palavra de Deus para a igreja. O irmão Joviano, o presbítero Joviano, juntamente com a sua esposa, são os responsáveis pelo departamento da família. E enquanto eu estava meditando em uma palavra para trazer à igreja, eu entendi que a igreja é composta de famílias. São famílias que estão aqui. E a palavra que eu trago hoje é para todos os irmãos, desde o menor até o maior. Deus colocou no meu coração, meus irmãos, falar nesta noite sobre o cristão e o alvo. Nós temos um alvo na nossa carreira, na nossa vida espiritual, assim também como na nossa vida humana, pessoal, familiar. Nós temos alguns objetivos, nós temos planos, nós sonhamos com algumas coisas aqui nessa terra. E verdade é que muitas vezes nossos sonhos, nossos planos, projetos, eles não se concretizam. Muitas coisas ficam pelo meio do caminho. Mas nós continuamos a nossa jornada, nós muitas vezes paramos, renovamos os nossos planos, os nossos projetos. E continuamos a nossa caminhada aqui. Mas o certo é que muitas coisas que nós pensamos em fazer, humanamente falando, elas se perdem no tempo, ficam no caminho. Mas em nossa vida espiritual ela é diferente. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, nós temos um caminho a seguir. Esse caminho foi proposto por Deus quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, como Senhor da nossa vida. E nós estamos nesse caminho, nós temos um objetivo, nós temos um alvo. Este objetivo, esse alvo não é humano, não é pessoal, ele é espiritual. Ele diz respeito à nossa vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos no final de 2024, talvez algumas coisas que pensávamos fazer nesse ano, nós não conseguimos fazer.
Mas devemos glorificar a Deus, você que está aqui na igreja, neste culto de domingo à noite, adorando a Deus, sentindo a presença do Espírito Santo. Você que está em comunhão com Deus, deve glorificar a Deus. Porque se nós estamos aqui, se nós conseguimos chegar até aqui, é porque nós somos vencedores. Não importa as situações adversas, quem sabe uma enfermidade, uma luta, uma situação que você não gostaria de enfrentar neste ano que está findando. Mas é momento de você glorificar a Deus, adorar a Deus. Porque o mais importante de tudo nessa vida é que você está aqui na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu creio que nesta noite, mais uma vez, Deus quer falar ao nosso coração, ao meu coração, ao teu coração. Eu sinto nesta noite uma porta aberta, algo espiritual da parte de Deus. Deus tem uma bênção para você que veio a esta casa de oração. Quem sabe você viajou quilômetros, você veio de longe para nesta noite Deus falar pessoalmente contigo. Aleluia. Você é amado de Deus. Deus tem um plano com a tua vida. Quando nós lemos esta epístola de Paulo aos Filipenses, nesse capítulo 3, nós vamos observar que Paulo fala do verdadeiro evangelho. Paulo fala do verdadeiro cristianismo. No capítulo 3, verso 8 até o 11, o apóstolo Paulo fala, primeiramente, conhecer a Cristo pessoalmente pela revelação da sua palavra. Depois Paulo fala ser achado nele ou estar intimamente ligado a ele. São objetivos principais da nossa vida com Deus. Terceiro, Paulo fala conhecer o poder da sua morte e da sua ressurreição. A morte e a ressurreição de Jesus tem um valor espiritual muito importante para nós. E Paulo também fala, aleluia, de uma verdade do cristianismo. Compartilhar das aflições de Cristo. Meus irmãos, esse deve ser o objetivo. Esse deve ser o nosso alvo. Conhecer a Cristo pessoalmente por meio da sua palavra. Estar ligado nele. Aleluia. Conhecer o valor da sua morte e da sua ressurreição em glória. E compartilhar das aflições de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Parece que esta última parte, compartilhar das aflições de Cristo, muitas vezes não é muito agradável para nós. Em momentos de angústia, em momentos de provações que vivemos nesta vida aqui, muitas vezes sem entender o processo, mas o apóstolo Paulo compreendia essas coisas. Aqui nesta carta, Paulo estava preso, era uma das cartas que Paulo escreveu da prisão. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo entendia que essa, meus irmãos, era a essência verdadeira, a virtude do cristianismo. E o apóstolo Paulo tinha isso como um alvo na sua vida. Nós precisamos também, meus irmãos, como cristãos que somos, ter um objetivo, ter um alvo na nossa vida espiritual. Este alvo vai muito além dos nossos planos, dos nossos projetos para esta vida aqui. Aleluia. Isso vai muito além dos nossos olhos humanos. Isso fala da nossa eternidade com Deus. Isso fala de um esforço pessoal. Isso fala de uma carreira. É como se nós estivéssemos num estádio correndo. E muitas vezes quem corre num estádio, ele se sente cansado, lhe falta forças. Lhe falta muitas vezes o ar para respirar. Mas ele não pode parar a sua carreira. Assim é a nossa vida espiritual. Assim é a nossa caminhada com Deus.
É assim que nós vamos conseguir alcançar o nosso alvo, o nosso objetivo. Bendito é o nome do Senhor. E eu pensando sobre a vida desse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz nas suas palavras: eu estou correndo, eu estou buscando, mas ainda não alcancei. Nós que estamos aqui, meus irmãos, estamos nesta caminhada, estamos nesta carreira, como a Bíblia diz, mas ainda não alcançamos. O nosso desejo, o nosso anelo, como cristãos, é um dia alcançar o nosso objetivo final. Aleluia! Nós temos que ter um objetivo. O alvo que o apóstolo São Paulo fala é da salvação eterna. Aleluia! É isso que Paulo fala. Ele fala de um prêmio pelo seu esforço, pelo meu esforço aqui nessa terra. Glória a Deus. E eu meditando na palavra de Deus pensei que muitos não entendem esse plano de Deus. E muitas vezes estão até entre nós na igreja, mas não compreenderam ainda este plano, esse propósito, esta vontade de Deus para a sua igreja. Guarde isso no seu coração, conhecer a Cristo pessoalmente pela revelação da sua palavra. Você conhece a Cristo pessoalmente pela revelação da sua palavra. Você sabe quem é Jesus, você conhece Jesus, você teve uma experiência pessoal com Jesus, você teve uma mudança, uma transformação radical na sua vida. Você compreende o que estou falando nesta noite? Você sabe com certeza o que está ouvindo nesta noite? Não basta apenas dizer que somos assembleianos, que somos crente, que viemos para o culto domingo. Nós precisamos conhecer a Cristo pessoalmente. Nós temos que ter uma experiência real com Cristo. Nós temos que saber quem Ele é. Aleluia. Jesus é importante demais. Ele é maior que tudo. Ele é maior que a nossa vida. Ele é maior que a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos conhecer. Esse é um dos principais objetivos, é um dos principais alvos da nossa vida. Aleluia. Segundo, não é só conhecer, é termos intimidade com Ele. Uma coisa é você conhecer alguém, ter uma relação amistosa com uma pessoa. Outra coisa é você ter uma intimidade com essa pessoa. Paulo está falando, devemos ter uma intimidade com Ele. Depois o apóstolo Paulo diz, nós devemos entender o valor da sua morte e da sua ressurreição. Aleluia. Você entende o que Jesus fez pela tua vida? Derramou seu sangue inocente, deu a sua vida naquela dura cruz. Isaías diz que foi levado como uma ovelha muda, entregue nas mãos dos tosqueadores, não abriu a boca. Aleluia. Mas diz a Bíblia que ao terceiro dia ressuscitou poderoso e em glória. Está à destra do Pai. Como as irmãs cantaram nesta noite, o Rei dos Reis, o Santo de Israel, aquele que vive para interceder por nós. Compreenda o valor da sua morte e da sua ressurreição. E Paulo fala depois, compartilhar, ou seja, viver as aflições de Cristo.
Quando Paulo fala à igreja aos Éfesos, ele diz que nós levamos em nós os restantes vitupérios de Cristo. Levamos um pouco das aflições, o mínimo, porque a parte maior, a dor maior foi ele que levou. E muitas vezes o cristão nessa caminhada não entende as suas lutas, as suas provações, as situações adversas que ele enfrenta como crente, e ora a Deus e diz: mas estou passando por essa situação. Hoje o Espírito Santo quer abrir o teu entendimento e o teu coração. Muitas vezes nós passamos por situações adversas, é porque estamos carregando em nós, como igreja, as aflições de Cristo, os vitupérios de Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Mas esta noite eu quero ir além, dizendo aos irmãos o que devemos fazer para alcançar o alvo. Não adianta eu falar aqui somente que existe um alvo e que nós temos que chegar lá, mas o que nós precisamos fazer para nós alcançar, para nós atingir esse alvo. Primeiro, nós temos que ter uma consciência muito clara que nós não alcançamos ainda. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitos cristãos chegam a um nível espiritual e que pensam que já chegaram ao ápice da sua vida espiritual. E muitas vezes começa uma decadência espiritual. É a partir desse momento, quando nós entendemos, quando nós pensamos que nós já chegamos no ápice da nossa vida. Não, meus irmãos, não, meus queridos, enquanto nós estamos nesta caminhada, nós temos que continuar nos esforçando. Não prosseguiremos se não tivermos consciência que ainda não alcançamos. O alvo, como falei antes, não é terreno, não é material, é espiritual. Precisamos compreender no mundo espiritual, no entendimento espiritual. Glória a Deus. Se estivermos satisfeitos com o que já alcançamos, dificilmente vamos nos esforçar. Você entende? Se nós tivermos, se dentro da nossa consciência, se dentro da nossa alma, nós chegarmos a esse entendimento e dizer: eu já alcancei a minha meta. Fala muito sobre isso hoje em dia. Aí no mercado de trabalho, aí no comércio, eu tenho que alcançar a minha meta. Oh, chegou na minha meta, eu posso relaxar. Mas no mundo espiritual é diferente. A nossa meta nós vamos alcançar quando nós não tivermos mais aqui. Aí será a nossa meta. Muitos se acomodaram, meus irmãos, e esfriaram na fé. Deus fez muito por nós. Isso a gente sabe. Mas nós não servimos as bênçãos. Deus abençoou. Deus abençoou a família. Deus abençoou o trabalho. Deus deu bens. Deus tem abençoado a igreja. Isso nós devemos glorificar a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado à igreja. Mas nós não servimos as bênçãos. O nosso alvo, o nosso objetivo não é isso. Não estão nas coisas desta vida. O nosso objetivo estão nas coisas de Deus. Nós não servimos as bênçãos, nós servimos o abençoador. Nós servimos a Jesus, é a Ele que nós servimos. Ele é a razão da nossa caminhada de fé. Existe um evangelho sendo pregado aí fora em muitos lugares, que é um evangelho diferente da Bíblia que nós conhecemos aqui. Aleluia. Teologia da prosperidade. Que as pessoas estão dentro das igrejas correndo atrás das coisas materiais.
Mas quando nós abrimos a Bíblia, os ensinamentos do apóstolo Paulo é totalmente ao contrário. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 9, ele disse que muitos estão no estádio correndo, mas é só um que ganha o prêmio. Ele disse, eles correm no estádio por uma coroa corruptível, mas nós corremos, porém, por uma incorruptível. Se nós seguíssemos a teologia da prosperidade, não haveria pobres na igreja. Aleluia. Aleluia. O alvo é espiritual. O alvo não é terreno. O alvo não diz respeito a esses olhos humanos. O alvo fala de coisas do céu. Capítulo 3 de Colossenses, Paulo diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Que Deus nos ajude nesses dias, meus irmãos, de materialismo, de consumismo. Pensarmos nas coisas de cima. Aleluia, eu sinto a glória de Deus aqui. Que bacandarabagai. Xarabacarabagai. Rebacandarabagai. Quando pensamos, irmão Joabe, que lá no céu as ruas são de ouro, os muros são de jaspe e de cristais. Em que Paulo diz que aquilo que o olho não viu, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que lhe amam. Glória a Deus. Entenda que você é um peregrino, que você está aqui de passagem, que você está habitando numa terra estranha, que nós não somos daqui, que nós não podemos ficar apegados nas coisas daqui, porque nós passamos depressa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus traz ao meu coração e ao teu coração nesta noite. Aleluia. Muitas vezes a gente vai ao médico, e eu faço isso, a minha esposa faz, uma vez ao ano, faz uns exames, um check-up, como se diz, para fazer uma avaliação da saúde do corpo. Eu penso que nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida espiritual. Que nós devemos parar e olhar o alvo e ver se estamos enxergando nitidamente o alvo. Quem foi militar sabe, o irmão Joviano sabe, muitas vezes nós vamos realizar um tiro lá no alvo e o alvo não está muito nítido. E nós temos que observar bem para nós não errar o alvo. Tem muita gente que estão com a visão embaraçada, não consegue mais observar nitidamente o alvo da sua carreira aqui nesta terra. Porque pastor Leandro, com todo respeito, muitas vezes e por muitas coisas, a nossa visão vai ficando embaraçada. Aleluia. Deus nos ajude nesses tempos que vivemos a entender que nós temos um objetivo nesta terra: servirmos a Deus e pregarmos o seu evangelho. Isso é o mais importante que tudo. E termos a consciência que enquanto estamos aqui, ainda não alcançamos a nossa coroa incorruptível. Ainda estamos no estádio correndo. Essa carreira que falo, ela é diferente de uma carreira
que as pessoas correm aí nos estádios, se esforçam, e um corre mais para ser o campeão. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que a nossa carreira, ela é corrida com paciência. Nós corremos com paciência, mas nós nunca paramos de correr. Às vezes estamos correndo de pé, às vezes estamos de joelho. Às vezes está num leito de hospital, está doente, mas nem por isso deixou de correr. Você entende nesta noite como é a nossa carreira? Ela é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiramente, temos que ter consciência de não ter alcançado ainda. Precisamos continuar nos esforçando. Segundo, esquecendo coisas e que devem ficar para trás. Tem coisas, irmãos, na nossa caminhada, talvez nesse ano de 2024, situações, tristezas, decepções que você teve, não vale a pena carregar com isso contigo toda a vida. Você deve deixar essas coisas para trás. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, passou agora. Nós ainda temos muito pela frente. Coisas que devem ser esquecidas, entre elas o passado sem Cristo. Devemos esquecer do passado sem Cristo. Uma velha vida de pecado. Os cuidados com o mundo, com o materialismo. Irmãos, Deus nos abençoou, mas o nosso coração não pode estar na bênção. Tem que estar em Deus. É esse o ensino genuíno da palavra. Devemos deixar para trás os desejos ímpios, carnais, a vaidade. São obstáculos, são empecilhos que mareiam a nossa vista, que não deixam nós enxergar nitidamente o alvo. Devem ficar para trás essas coisas. Aleluia. Estamos numa carreira espiritual. Eu acho até muito forte esta palavra que vou colocar nesta noite, mas eu acho importante, interessante para que você compreenda o sentido do que estou falando nesta noite. Esta carreira muitas vezes ela é de vida ou de morte. Aleluia. Muitas vezes essa carreira, esta jornada espiritual, pastor, ela é de vida e morte. Pense comigo nesta noite, você que é cristão há alguns anos, você deve conhecer alguém que estava firme na sua carreira, estava correndo animado, estava despertado, era um crente de oração, era um crente que participava dos trabalhos da igreja, era voluntário para o evangelismo, e hoje você procura ele e não está mais. Hoje você procura essa pessoa, você procura essa irmã, que era uma pessoa de oração, e você não encontra mais, não está mais na comunhão, não está mais na igreja. O que aconteceu com essa pessoa? Enfraqueceu espiritualmente. E agora saiu. Que Deus nos ajude a entender estas coisas. Tem muitas coisas em nossa vida espiritual que nós devemos reavaliar, e aquilo que não serve, nós precisamos deixar para trás. Aleluia. Não podemos carregar peso na nossa carreira, na nossa corrida. Nós não podemos carregar coisas que vão nos impedir, nos atrapalhar de correr. Devemos nos esforçar ao máximo, meus irmãos, aleluia, para chegarmos no fim vitoriosos.
Deixe para trás aquilo que te prejudica nessa carreira. Hoje, nesta noite, Jesus está aqui para te ajudar. Jesus te conhece pessoalmente. Talvez você não conheça ainda Jesus pessoalmente, mas Ele te conhece pessoalmente. Eu gosto muito de dizer isso. Jesus sabe o teu nome, aonde tu mora, o dia e horário que tu nasceu. Ele sabe tudo sobre você. Porque Ele é o Deus onisciente. Conhece todas as coisas antes e depois. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, e já estou indo para o final, visualizando o alvo com clareza. Primeiro, temos que ter consciência que não alcançamos ainda. Segundo, devemos deixar para trás as coisas que não servem. Terceiro, visualizar o alvo com clareza. E eu separei um versículo bíblico que eu acho que é um versículo que diz muito com esse texto. Filipenses, capítulo 1, verso 21. O apóstolo Paulo tinha uma convicção. Filipenses, capítulo 1, e verso de número 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Paulo tinha esse objetivo, viver para Cristo, e se ele morresse com Cristo seria muito melhor. Então, para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Os irmãos entendem? A nossa caminhada nesta terra é viver para Cristo, e se nós morrermos hoje ou amanhã, ou daqui 1 ano ou 2 anos, é lucro ou é ganho para nós? Porque os que estavam conosco aqui e já partiram para a glória, esses já ganharam uma coroa, esses já ganharam uma recompensa, a coroa incorruptível deles já está reservada. Mas nós ainda estamos no estádio correndo. Visualizar o alvo é ter uma visão espiritual, é entender que somos eleitos peregrinos, mas dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus nesta nossa carreira. Temos que nos esforçar, sim, mas dependemos de Deus. Visualizar o alvo é estar em contato com Cristo. É pensar sempre nas coisas de cima. Aleluia, estar em contato com o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que mais Satanás tenta contra o crente é roubar a nossa visão. É tirar a nossa visão. A visão espiritual. O entendimento. A compreensão das coisas de Deus. É isso que Satanás tenta tirar, sobretudo nesses dias que vivemos hoje, da vida de muitas pessoas. Tirar a visão, o objetivo do alvo que é Cristo. Muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas aqui, e isso é humano. E muitas vezes eu também me preocupo com alguma coisa aqui, tenho família, tenho casa, tenho esposa, tenho filhos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia é muito bem clara, nós devemos seguir o nosso objetivo, nós devemos adorar a Deus, porque o demais, tudo Ele faz. Muitas vezes nos falta fé nessa nossa caminhada. Jesus já ensinava os discípulos sobre isso. Olhe para os pássaros do céu, olhe para os lírios do campo, como Deus alimenta, como Deus veste ele. Não vai cuidar de vocês, homens? Vocês valem muito mais do que eles. E às vezes nós temos tudo e ainda queremos mais. É ou não é, irmão?
Outro dia eu estava meditando a palavra, Paulo falou sobre isso para Timóteo: se vocês tiverem o sustento e com que se cobrir, esteja contente, Timóteo. Mas Deus nos abençoa, meus irmãos, com muito mais. O que nós precisamos fazer é nos esforçar no campo espiritual, é cuidar da nossa visão, para que a nossa visão esteja sempre nítida no alvo. Eu quero concluir nesta noite, meu irmão. Eu posso fazer essa pergunta para ti, porque eu já fiz para mim. Como está a nossa visão espiritual? Será que estamos enxergando nitidamente o alvo? Será que nós já pensamos que chegamos no nosso ápice, que não precisa mais nos esforçar agora? Tem gente que pensa assim: já cheguei no meu ápice, no final da carreira. Não, ainda não. Nós estamos num campo de batalha ainda. E quando nós chegarmos no final, sim, aí nós vamos glorificar a Deus. Se coloque em pé nesta noite. O pastor me deu a liberdade de fazer um convite. E eu quero fazer um convite. Se alguém pudesse fazer um solo aí, me ajudaria bastante. A Júlia, por gentileza. Quero fazer uma primeira pergunta. Se tem alguém aqui entre nós que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que está visitando a igreja, que foi convidado por um familiar, que está aqui no culto e ainda não aceitou Jesus, eu te faço um convite nesta noite para aceitar Jesus como teu Salvador. Para você entrar nesse estádio, para você fazer parte desta carreira. Essa carreira não é fácil, mas ela é gloriosa, ela é maravilhosa, porque nós não corremos só. Ai de mim se estivesse correndo sozinho. Mas se você não está em Cristo, você não está no estádio ainda, você não está correndo, você está fora do alvo. Mas nesta noite, Jesus te chama para dentro. É uma oportunidade que você tem. Quem sabe você está aqui na igreja nesta noite e já foi crente, agora não é mais. Está afastado da igreja, dos caminhos, da comunhão. Por um motivo ou por outro, perdeu a visão, enfraqueceu na fé, desanimou na sua jornada. Mas Deus nesta noite está falando ao teu coração. Há uma oportunidade, uma porta que está aberta para ti. Lembre-se que eu falei nesta noite. Ele sabe tudo sobre a tua vida e Ele te ama. Ele te ama. O amor dele é maior do que o amor de uma mãe. É muito maior. Não se pode comparar. E eu nesta noite faço um convite para mais alguém que está um pouco desanimado, que as lutas te machucaram, que você se encontra um pouco cansado na sua carreira. O Espírito Santo nesta noite, por meio desta palavra, quer renovar tua força, meu irmão, quer aumentar a tua fé. Você precisa sair desta reunião renovado, fortalecido por Deus e pela sua palavra. Deus está neste lugar e quer te abençoar. Aqui temos um irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que baixarabagai, ribacandarabagai. Se você nesta noite precisa que as suas forças em Cristo sejam renovadas, dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Te esforce.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos correndo lá no estádio, é só nós e Deus. Mesmo que alguém queira nos ajudar, mesmo que alguém queira, ele também está competindo, ele também está correndo. Quando te faltar forças, é só Deus para te ajudar. Aleluia. E que é bom, né, irmãos? Que é bom quando nós podemos desfrutar do seu cuidado, da sua bondade. Vamos orar. Se tiver alguém enfermo em nosso meio, dê um passo de fé. Este mesmo Jesus que te ajuda no estádio é o mesmo Jesus que te cura, é o mesmo Jesus que liberta, que repreende qualquer dor, qualquer enfermidade, seja a dor do corpo, seja a dor da tua alma, seja uma tristeza, uma angústia que tem ferido o teu coração. Nesta noite, o poder da palavra e do Espírito Santo encontra a tua vida. Venha buscar, aqui só há tristeza. Pode vir. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. O Espírito Santo está operando nesta noite. Glória será para mim no céu de luz. Vou descansar. Louvado é o nome do Senhor. Com meu Jesus. Mas venha com fé. Venha crendo. Em Cristo tendo já crido, só pela fé viver. Louvado o nome do Senhor. Pois Deus tem me prometido que no céu descansarei. Eu tenho permanente o bom Consolador, guiando-me brandamente a fonte viva de amor. No céu de Aleluia. luz vou descansar com meu Jesus. Hei demorar. Nós vamos orar, meus irmãos. Nós vamos orar. Isaías capítulo 57, verso 10. Se na tua comprida viagem te cansastes, não digas que não há esperança. Tem esperança para ti nesta tua caminhada. Vamos orar, feche teus olhos. Fale com Deus neste momento. É momento de você falar com Deus. É momento de você abrir o coração e conversar com Jesus nesta hora. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado por esta noite, por este culto abençoado. Queremos te louvar, Senhor, porque a tua palavra, ela continua sendo a mesma. Uma palavra viva e eficaz, uma palavra penetrante, mais do que uma espada de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma e das medulas. Aleluia, e ela é apta para discernir as intenções, os pensamentos de cada coração. Nesta noite, Jesus, eu lhe peço humildemente que a tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida, lugar no coração de cada um ouvinte. Opera poderosamente, Senhor, salvando almas, renovando vidas espirituais, Senhor, curando os enfermos. Que possamos, Senhor, ter uma visão muito clara, muito nítida, Senhor, do alvo que nós temos traçado para a nossa vida espiritual. Não permita, Jesus, que nada deste mundo, Senhor,
possa impedir a nossa carreira. Senhor da glória, sabemos que a qualquer momento Tu virás para arrebatar o Teu povo. Renova em nossas vidas, em nossos corações, esta viva esperança. Olha para os irmãos que estão cansados, tristes, desanimados, Senhor. Nesta noite, Tu és o alívio, Tu és o consolo, Tu és a renovação, Tu és a alegria, Tu és a esperança, Tu és a paz para aqueles que trilham este caminho na terra. Querido Deus, fica conosco, nós precisamos tanto de Ti. Rebacarabagai, nós precisamos da Tua ajuda nesta jornada, Senhor. Esta é a minha humilde oração e também minha gratidão a Ti por tudo, meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus.